Então vamos lá, sexto ano. Hoje nós vamos tratar sobre o capítulo 19 da nossa apostila, que fala, como diz aqui, ó, em formas homógrafas dos verbos. Então abram a apostila aí no capítulo 19, alguns slides aqui, né, são exatamente os textos que estão na apostila. Então vamos lá, vamos entender o que significa, né, essas ideias de palavras homógrafas. Ó, o verbo é a palavra central da oração. Ele indica a ação realizada e conecta a pessoa ao tempo. Para que exista um fato, deve existir um verbo. Há, entretanto, casos em que as formas verbais podem ser confundidas e essas situações merecem nossa atenção. Isso aí é um resumo para a gente poder lembrar, né, da função do verbo dentro de uma frase. Né? Como ele diz aqui, ó, o verbo, deixa eu pegar a caneta para marcar para vocês verem. Ó, o verbo é a palavra central da oração. A oração é aquela frase que é composta de verbo, ok? Dentro da ideia disso aí, é para a gente entender essa diferença de alguns verbos. Quando eu falo homógrafas, né? Ele te diz que o som desse verbo e a grafia, eles são iguais, mas ele tem sentidos diferentes. Então, o primeiro passo aqui, isso aqui também está na nossa apostila, é a diferenciação, ó, entre a primeira e a terceira pessoa. Lembrando que eu conjugo, né, lá os nossos verbos em eu, tu, ele, nós, vós, eles. Né? Isso aí está entre as pessoas do discurso, que são primeira, segunda e terceira, sendo eles do singular e do plural, que é nada mais nada menos, né, aqueles pronomes que a gente conjuga verbos. Ó. Eu vai ser a primeira pessoa do singular, o tu vai ser a segunda pessoa do singular, o ele vai ser a terceira pessoa do singular. Já o nós, primeira pessoa do plural. O vós, segunda pessoa do plural. E o eles e elas é a terceira pessoa do plural. Aí ele diz assim, ó, em vários tempos e modos, a primeira e a terceira pessoa têm a mesma flexão. Nesses casos, o contexto se encarrega de esclarecer de que pessoa se trata e, se necessário, o uso do pronome também pode ser um facilitador. Então, ele está aqui, confira os tempos. Então, vamos só verificar aqui quais são esses tempos. Esse quadrinho é um quadrinho da nossa apostila, que se encontra na página 413, né? Eu coloquei aqui para vocês o seguinte, ó. Eu tenho aqui os dois modos, né? O modo subjuntivo e o modo indicativo. E aí eu coloquei alguns tempos de cada modo. Aqui no subjuntivo tem o presente, tem o pretérito, o presente está aqui. O pretérito, vou fazer o imperfeito aqui. E o futuro aqui. Esses são os três modos do tempo do modo subjuntivo. E aí ele está aqui, ó. Que eu corra, que ele corra. Então, vocês podem perceber que o eu, que é a primeira pessoa, e o ele, que é a terceira pessoa do singular, tem o mesmo verbo, tá vendo? Ele conjuga da mesma forma. Corra aqui e corra aqui. Então, ele conjuga da mesma maneira. Então, como é que eu vou saber se esse corra é a primeira pessoa ou se ele é a terceira pessoa? Você só tem um jeito, o contexto. O contexto é que vai te ajudar, né? E você não tem como chegar, simplesmente eu boto aqui para vocês, ó. Me diga se o corra, o verbo corra, qual é a pessoa do discurso? É a primeira ou é a terceira? Não tem como saber. Por quê? Porque conjuga da mesma forma. Como você vai saber? Dentro da frase, dentro do contexto. Ó, isso ocorre também aqui, ó. Se eu corresse, se ele corresse, lá no nosso pretérito. No futuro, a mesma coisa, ó, quando eu correr e quando ele correr. Então, quer dizer, eles conjugam-se da mesma forma, tá bom? Então, por isso que eu vou dizer que esses verbos, né, do modo subjuntivo, no presente, pretérito e futuro, eles são verbos homógrafos, porque eles se escrevem da mesma forma, têm o mesmo som, porém, né, no caso do verbo, eles estão em pessoas diferentes. E aqui no modo indicativo ocorre no pretérito imperfeito, no mais que perfeito também, lá no futuro do pretérito. Ó, ocorre aqui, ó, eu corria, ele corria. Eu correra,
ele correra. Eu correria, ele correria. Então, também no modo indicativo, vai ser só nesses 3 tempos. Já no modo subjuntivo tem nos tempos que são conjugados o subjuntivo. Já o indicativo só nesses 3 pontos, no pretérito perfeito, no mais que perfeito e no futuro do pretérito. Vamos continuar aqui analisando as outras problemáticas dessas palavras homógrafas. Ó, eu tenho aqui a partícula C, estão vendo? A partícula C, ela pode ser confundida também na forma de escrita. Então, vamos lá. Também se encontra na página 413. Quando desejamos generalizar uma ação, podemos usar a partícula C junto ao verbo. Ó, vou sublinhar aqui. Fala-se, canta-se e vive-se. No entanto, algumas pessoas costumam confundir esse uso como pretérito imperfeito do subjuntivo, que tem a marca SSE. Então, lá no subjuntivo, no modo subjuntivo, nós temos no tempo do pretérito os verbos que estão a finalização de SSE, né? Então, o som, ele pode ser confundido com a partícula C. Então, é isso que a gente vai diferenciar. Aí é que ele diz, ó, porém, na verdade, são duas formas bem distintas, ou seja, diferentes, tanto na referência ao tempo quanto na pronúncia. Então, eu tenho aqui, ó, fala-se sempre esse boato. Se eu falasse a verdade, você acreditaria. Então, vocês podem perceber que o som, ele é diferente, ó. Fala-se sempre sobre esse boato, ó. Fala-se sempre. Se eu falasse, ó, fala-se e falasse, tem sons diferentes, né? Além desse som, além dessa pronúncia, ele também muda na ideia do tempo, ó. Com a partícula C, o tempo é presente, ó. Fala-se sempre esse boato. Então, eu estou falando, está acontecendo, ó. Se eu falasse, quer dizer, né? Aqui, ó, passado. A verdade você acreditaria, uma coisa que já aconteceu, ok? Isso também você pode frisar na sílaba tônica, ó. A sílaba tônica aqui, ó, no fala-se, é o fá. Aqui, se eu falasse, já é o lá. Você pode distinguir assim também. E temos mais um, que também continua na página 413, que vai ser aqui, ó, entre o passado e o futuro. Outra forma que costuma causar dúvidas entre as pessoas é o final nasal, que faz parte do pretérito e do futuro, lá do modo indicativo da terceira pessoa do plural. No entanto, mais uma vez, a diferença se faz tanto na referência ao tempo quanto na pronúncia. Ó, é isso aqui, o nasal é o som que sai pelo nariz, tá? Então, vai ser exatamente nessa finalização aqui, ó, do AM no final aqui e do AOTIL aqui no cantarão, tá? Então, esse aí são as duas formas que as pessoas às vezes confundem, mas mais uma vez você tem a pronúncia diferente. Ó, contaram o boato por toda parte. Contarão o boato por toda parte. O contarão você só usa no futuro, tá? Já o contaram você usa no pretérito. Você não confunde, porque o tempo acaba sendo diferente. O pretérito ele é passado, o futuro é uma coisa que ainda vai acontecer, né? Contaram o boato por toda parte, uma coisa que já aconteceu. Contarão o boato por toda parte, ou seja, ainda vai acontecer. Então, essa marca de nasalidade aqui, ó, do AM e do AOTIL, você vai marcar através de uma coisa que já aconteceu ou outra coisa que vai acontecer. Para empregar adequadamente os verbos, é preciso ficar atento ao contexto em que ele está sendo empregado. Então, o contexto é a frase, é o enredo onde ele se comporta. Está sendo empregado em pronunciar a palavra em voz alta para ter certeza de que ele está atingindo o sentido pretendido. Então, isso é uma boa dica, ok? E essa atividade está na página 414. Então, peguem a apostila e vamos fazer juntos. Aí ele diz assim, observe as imagens e compare as frases. Por chover muito, os rios transbordaram e a água invadiu a cidade. No outro, se chover muito, os rios transbordarão
e a água invadirá a cidade. Então, a gente está tratando aí da marca, né, da nasalidade do verbo, que é o AM e o AO-til. Então, o que ele quer saber? Ele diz assim, apesar de serem frases semelhantes, há diferenças de sentido entre elas. E aí? Olha só. Por chover muito, os rios transbordaram e a água invadiu a cidade. Então, é uma coisa que aconteceu, né? Choveu e aí o rio transbordou. Agora, olha outra frase. Se chover muito, os rios transbordarão e a água invadirá a cidade. Então, caso chova muito, uma coisa que vai acontecer, aí sim os rios vão transbordar. Então, o sentido, né, tá aí nessa problemática do tempo. Olha ali, ó. Um trata do fenômeno do passado, foi o que eu falei, choveu e aí transbordou o rio. E a outra, uma previsão que ainda pode acontecer. Se chover muito, vai transbordar, ok? E os tempos, né, por conta dessa problemática, passado e futuro. Só que o passado, não esqueçam que você coloca como pretérito, tá bom? Aí ele botei aqui, ó, pretérito e futuro. Tem mais uma atividade aí da apostila, olha ali. Qual a diferença no som e na escrita entre um verbo no passado e um no futuro? Complete corretamente o quadro com os itens a seguir. Então, terminação AM pertence, vamos puxar a setinha, ao passado. E a terminação AO-til pertence ao futuro. E aí a sílaba tônica e a penúltima sílaba tônica e a última sílaba tônica, né? É a mesma coisa. Você vai botar a ideia do verbo no passado e a ideia do verbo no futuro. Aí ele bota aqui, ó, som e escrita. Tudo bonitinho. Passado, AM, AO-til, futuro. Ok? Perfeito. E aqui você também está na apostila. Poucos verbos da língua portuguesa utilizam a terminação AO-til no presente. A gente já percebeu, né? Que a gente fez a terminação aí dele no futuro. A cidade alternativa em que há dois verbos desse tipo, ou seja, os verbos que assumem papel do presente, tá? Então, olha só. Falarão e viverão. Então, é uma coisa que ainda vai acontecer, né? Ó, as crianças falarão da prova, ou seja, elas ainda vão falar, então é futuro, né? Ó, são e estão. As crianças são felizes. Não é uma coisa que está acontecendo, né? É uma coisa que está acontecendo, então é meu. Voltei demais. É meu presente. Então já achei a minha resposta, é a B de bola, né? Ó, a C. Vão e farão. Os alunos farão prova. Então, quer dizer, ainda vai acontecer, é futuro, né? Ó, sentirão e virão. As crianças sentirão falta da escola. Então, ainda vai acontecer. Trarão e serão. As crianças trarão bolo. É uma coisa que vai acontecer, também é futuro. Então, todas as demais, a C, a D e a E, trata-se de futuro. A única que pode sinalizar uma ideia de presente com a OTIL é o são e o estão. Então, dando continuidade ao nosso gabarito, B de bola, vocês vão fazer essas páginas aqui, ó. Páginas 414 a 416, tá? Façam a atividade, mandem foto para mim e o resumo da nossa aula. Beijo, pessoal, e até a próxima, tá? Já volto já com mais uma aula para vocês.